Pai, te agradecemos nesta manhã pelo teu amor, bondade e misericórdia. E pedimos que o Senhor, como sempre, fale ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amigos, hoje vamos falar sobre o Salmo 63. Mas antes quero lembrá-los de que este nosso encontro, esta live, vai ao meu canal no YouTube. Então você pode acompanhar também depois no canal no YouTube, porque a mensagem vai estar disponível lá. Você já conhece meu canal? Já se inscreveu no meu canal no YouTube? Se inscreva. Ronaldo Bezerra, procure lá. Você vai encontrar o meu canal. Você pode se inscrever e ativar o sininho de notificações. Você pode curtir as mensagens, dar um like, fazer comentários. Tudo isso é muito importante para o canal no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos pensar aqui em cima de uma pergunta que eu quero abordar com vocês hoje, neste encontro. Me diga, você está enfrentando lutas? Você está enfrentando lutas? Me responda. Qual é o teu deserto? Você está enfrentando um deserto na vida? Qual é? Qual é este deserto? Vamos lá. Escreva para mim, por favor. Qual é o teu deserto? É um problema, uma crise familiar, no casamento, uma crise financeira, ou no trabalho, nos relacionamentos, alguma enfermidade, na saúde, enfim. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Nadir escreveu na saúde, enfermidades, casamento que terminou, disse a Mara Vicente. O Marco, trabalho, crise no trabalho e na família. Edneia, crise financeira. Escrevam, por favor. A Lígia, a enfermidade da filha. Que mais? Cacebarna, vícios. Yolanda, saúde. Will, o trabalho. Luto de 2 irmãos em 10 dias, disse a Mariquinha, não foi Covid. Uau. Rod Silva, reconciliação com Deus, vícios e a incerteza dos meus negócios. Ilza Maria, crise financeira. Evelyn, no ministério. Fran Mendes, financeira. A Líria Vieira, deserto em todas as áreas, na vida familiar, financeira, saúde do marido. Uau. Você que está enfrentando uma crise, um deserto, está passando por um deserto. Hoje a mensagem é para você. Muito bom, gente. Vamos escrevendo. A Teca França escreveu financeiro. O Éder perguntou aqui, né? Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: você está enfrentando um deserto, está passando por uma crise? Qual é o teu deserto? A Pri escreveu casamento. Ismaiane, luto da mãe. Que mais, pessoal? Que mais? Qual é a tua crise? Qual é o teu deserto? O filho, o vício no cigarro, depressão. Que mais? Financeiro, acabou de vencer um câncer, disse o Éder. A Débora está dizendo luto. Gente, quer ver? Leia comigo, por favor, o Salmo 63. Vamos ler a Bíblia? Salmo 63 diz:
Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Salmo 63. Essa foi a nossa leitura para a meditação do dia de hoje. Meus queridos amigos, vamos lá. Eu queria ver com você, nesta manhã, um pouquinho do contexto deste salmo de Davi. Quem escreveu este salmo foi Davi. Mas para falarmos sobre o que eu gostaria de ministrar, a gente precisa entender o contexto aqui do que é que está acontecendo neste salmo. O que é que está acontecendo neste Salmo 63? Olha só, Davi ele foi um importante rei de Israel. Maurício de Ieno, obrigado pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Então Davi foi um homem importante, foi um rei importante em Israel. Porém, quando ele escreveu este salmo, ele estava enfrentando um grande deserto na sua vida. Assim como você, assim como eu, como todos nós, enfrentamos vários momentos desertos na nossa vida. Toda vez, é importante a gente frisar o seguinte, que toda vez que a Bíblia se refere a um deserto como metáfora da vida, ela traz a ideia de sofrimento e aprendizado. O deserto é um lugar árido, quente, sem água. O deserto tem muitos perigos e animais que podem matar. Essa parte da história de Davi se encontra em 2 Samuel, no capítulo 15. Depois você pode ler 2 Samuel 15. Apenas anote e leia depois. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? Uma forte oposição política havia se levantado contra Davi. E era o seu próprio filho Absalão que liderava essa conspiração contra o pai. E, gente, que terrível um filho agir assim, desejando o mal para o seu próprio pai. Não é verdade? Isso aconteceu com Davi, o filho dele desejou o mal dele. E isso acontece com tantas famílias ainda hoje, nos dias de hoje. Todos nós sabemos disso. Davi, ele foi ungido rei, não pelo ser humano. Davi foi ungido rei pelo poder de Deus. Foi Deus quem o colocou, foi Deus quem o ungiu. E agora o seu filho, Absalão, conspira contra ele. E você sabe que não há dor mais forte no coração do que a dor da traição. Não é verdade? Como é horrível ser traído. E ser traído por quem você ama muito. É terrível. Não há dor mais forte no coração do que a dor de ser traído por quem você ama muito. E sabe como é que Absalão conspirou contra o pai? Sabe como é que ele fez? Como é que ele conspirou contra o seu próprio pai? Você sabe? A Bíblia diz que ele foi para a porta da cidade e ele começou a dizer para as pessoas o seguinte: olha, vocês estão vendo aí os problemas do reino? Pena que eu não sou rei. Ah, se eu fosse o rei. Ah, se eu fosse o rei. Eu não deixaria isso acontecer, não. Certamente o meu reinado seria diferente. Seria muito melhor. E assim, ele foi ganhando o coração do povo.
Ele foi ganhando o coração do povo. Veja, quando um líder mal intencionado quer dar um golpe, ele começa a roubar o coração do povo. Pois sempre tem aqueles que dão ouvidos aos conspiradores, infelizmente. Infelizmente, gente. Isso acontece dentro de igreja, quando às vezes tem um líder lá mal intencionado, ele quer dividir a igreja, ele quer dar um golpe, ele faz exatamente isso que Absalão fez com Davi. E aí ele começa a ganhar o coração do povo. E sempre tem aqueles que dão ouvidos a esse tipo de gente, aos conspiradores, os mais fracos na fé. E com isso divide igrejas, não é verdade, gente? Quantas igrejas divididas por líderes mal intencionados querendo dar um golpe. Então Absalão formou um exército e decidiu invadir a cidade. E é nesse momento, meus amigos, que Davi foge de Jerusalém e vai para o deserto. Imagina só como é que estava o coração de Davi, traído pelo seu próprio filho. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Quando a gente é traído por alguém, né, às vezes mais distante, que não é um familiar nosso, já é difícil. Imagina ser traído pelo próprio filho. Imagina como é que estava o coração daquele pai, traído pelo próprio filho. E aí Davi deixa o palácio, humilhado diante do próprio povo que ele governava. Eu imagino, gente, que esse é um dos desertos mais difíceis de enfrentar. Eu imagino. Qual é o teu deserto? Foi a pergunta que eu fiz logo no início. Você está enfrentando o deserto? Qual é o teu deserto? Vocês aqui disseram várias coisas. Teve gente que falou que é a questão financeira, outros na questão da saúde, outros no casamento, é uma questão familiar, enfim, várias áreas. Talvez você não esteja passando a mesma crise que Davi passou. Mas uma coisa é verdade, uma coisa é fato. Todos nós aqui, sem exceção, em algum momento da vida, enfrentamos o deserto. No seu deserto, Davi expõe a dor do seu coração e ele escreve este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 63, que é o tema de hoje, Salmo 63. Davi expõe a dor do coração e escreve justamente este salmo. Os salmos costumam conter revelações íntimas da alma humana. E agora, com Davi, nós podemos aprender algumas lições. Quais são as lições que podemos aprender aqui nesta manhã? Se você quiser anotar, você pode anotar algumas lições boas, simples, práticas e verdadeiras da palavra. Primeira lição que eu quero destacar aqui. O deserto nos aproxima de Deus. Anote isso, por favor. O deserto nos aproxima de Deus. Foi lá no deserto que Davi orou. Veja no versículo 1 que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Foi no deserto que ele orou. Davi faz uma confissão aqui da divindade do Senhor. Ele abre o coração como quem abre para um amigo. Então, se você está mal, se você está abatido, você pode abrir o coração com Deus. Você está mal? Você está vivendo uma crise? A quem você tem buscado? Para quem você tem pedido ajuda? Diante de quem você tem se ajoelhado nesse momento seu de crise, de deserto? Muitos acreditam que a solução está na ciência, ou nos médicos, nos terapeutas, nos advogados, mas aquele que pode responder à tua oração, aquele que ainda tem a última palavra sobre todas as coisas e sobre a tua vida, é o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. É só Ele que pode visitar o teu deserto. Então por isso você pode hoje abrir o coração, você pode conversar com Ele, você pode trancar a porta do quarto, dizer a Deus o que é que você está sentindo. Você pode contar as tuas dores,
falar as tuas decepções. Você pode dizer tudo, porque Ele é o teu Deus. Ele é aquele que inclina os ouvidos às orações dos seus servos. E Ele está aqui hoje, nesta live, ouvindo o bater do teu coração e a dor da tua alma. Você acredita nisso? Você crê nisso? Gente, foi no deserto que Davi, humilhado pelo filho, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Olha lá no versículo 1. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Sabe o que o deserto faz, gente? Você sabe o que o deserto faz? Eu vou te responder aqui. O deserto faz com que nós busquemos a Deus. Quando nós estamos bem na vida, nós nos acomodamos. Nós temos essa tendência da acomodação. Mas quando nós passamos tribulações, nós vamos correndo para a presença de Deus. É o deserto que nos faz clamar. É o deserto. E Davi disse: agora eu tenho sede, a minha alma tem sede de Deus. Agora eu tenho sede. Amigos, muitas vezes quando não levamos a sério a vida cristã, Deus nos prepara um deserto. Então nós começamos a ter sede de Deus. Começamos a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ir à igreja. Quando o deserto chega, a gente experimenta o mesmo que Davi. Quando ele disse no versículo 6 aqui, ele diz no versículo 6: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi tinha insônia, e a sua insônia era o seu deserto. Queridos, os problemas atrapalham o equilíbrio alimentar, atrapalham o sono, os relacionamentos. E quando você estiver assim, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. O que eu faço? Eu não consigo dormir, eu perdi o apetite, eu estou com os meus relacionamentos conturbados. O que eu faço, Ronaldo? Vá aos pés do Senhor. Quando você não estiver conseguindo dormir, talvez até mesmo seja o Senhor querendo falar com você, dizendo: meu filho, minha filha, acorde, venha para a minha presença porque você está precisando. Acorde, se levante, vem comigo, vem para a minha presença, você está precisando. Então, coloque-se na presença dEle e Deus vai falar contigo, Deus vai falar com você. Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto. O deserto nos aproxima de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. A segunda lição que eu quero destacar com vocês, anote também. O deserto nos lembra o que Deus já fez por nós. Anote isso. O deserto nos lembra o que Deus já fez por nós. No deserto, Davi começou a se lembrar do poder de Deus na sua vida. É aí que Deus começa a atuar. Quando você se sentir fraco, comece a se lembrar daquilo que Deus já fez. Nos versos 7 e 8, Davi diz o seguinte: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém, disse Davi. Deixa eu te perguntar aqui hoje, Deus tem sido bom com você? Deus tem sustentado você? Tem tido pão sobre a tua mesa? Você tem recebido mais do que precisa? Então, nesta manhã, glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor e diga: o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e tem guardado a minha casa. Diga isso a Ele, diga isso a Ele.
E foi isso que Davi começou a dizer. Foi isso que ele começou a dizer. Gente, no deserto nós corremos o risco de nos esquecer de tudo e nos revoltarmos contra Deus. Essa é a tendência. Mas Davi preferiu se lembrar dos feitos do Senhor. Quando o deserto chegar na sua vida, comece a se lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Quantos livramentos Ele trouxe a você. Quanto sustento Ele já trouxe para a sua casa. Quantas vitórias Ele já te deu. E isso, sabe o que vai acontecer? Vai fortalecer o teu coração. Isso fortalecerá o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a segunda lição que eu deixo para o seu coração. O deserto nos lembra o que Deus já fez por nós. Quer ver a terceira lição que eu quero deixar com vocês? Anote, por favor. O deserto trata com as nossas fraquezas. O deserto trata com as nossas fraquezas. Anote isso. O deserto trata com as nossas fraquezas. Davi precisava consertar algumas coisas na sua vida com Deus. E então nos versos 3 e 4, ele diz assim, versos 3 e 4: O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmãos, amigos, isso é um gesto de rendição. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu me rendo ao teu poder, eu me rendo à tua soberania, eu me rendo à tua grandeza, eu me rendo à tua força. Davi sabia que ele tinha vacilado, ele sabia que o deserto pelo qual ele estava passando tinha relação com as suas fraquezas. Deus não deixou Absalão se levantar à toa, não, mas Davi tinha algumas pendências, ele precisava ser tratado e voltar a uma vida de compromisso com Deus, ele precisava. Obrigado, Giane Pérez, obrigado pelo carinho, comprou um selinho aqui na live, Deus te abençoe, querida. Amigos, você se lembra dos votos que um dia você assumiu com Deus, anos atrás na sua vida? Você se lembra? Muitas vezes Deus nos deixa passar pelo deserto para que nós possamos lembrar e reafirmar os compromissos que um dia fizemos com Ele. Veja quanta função pedagógica, terapêutica e de cura tem um deserto. É por isso que Deus deixa a gente ir para lá. É por isso que Deus às vezes deixa que um Absalão se levante contra nós. Para entendermos que nós dependemos de Deus. E para que nós possamos retomar os nossos compromissos com Ele. O triste mesmo é quando, apesar de Deus levar alguém para o deserto por amor, a pessoa não se rende, não se quebranta, não se humilha na presença do Senhor. Isso é triste. Isso é muito triste. Quando estivermos no deserto, amigos, que nós possamos voltar para Deus. Quando nós estivermos no deserto, que possamos reafirmar todos os nossos votos em nome de Jesus e o louvarmos de todo o coração. Talvez tenha gente aqui nesta live hoje que abandonou alguns compromissos com Deus. Você abandonou alguns compromissos com Deus? Compromissos que você fez no passado? Você abandonou? É por isso que Deus tem que nos conduzir para o deserto. Por isso. Porque lá seremos tratados nas nossas fraquezas. É lá. Amém, gente? Amém? Quarta lição, anote.
Quarta lição. Deus abençoe vocês que têm feito comentários. Mônica Pires. Deus abençoe você, querida. Que bom que você tem sido abençoada nos cultos aos domingos. Que bom. Quarta lição. Anote aí. O deserto restaura a nossa fé. Anote isso. O deserto restaura a nossa fé. No versículo 8 agora, né? Davi tem sua fé e confiança restauradas. Olha o que ele diz no versículo 8. Veja lá. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Olha essa declaração. Olha essa declaração. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Davi entendeu que Deus não o havia abandonado. Quer coisa melhor do que a presença de Deus? No deserto você vai para a palavra e para a oração, e a graça vem, e o bálsamo vem, e a bênção vem, e a vitória vem. Em Deus estão todos os segredos da vida. Em Deus estão todas as respostas que nós precisamos. Ele preenche o vazio da nossa alma e do nosso coração. Só Deus faz isso. Só Deus. Eu fico tão impressionado com pessoas que dizem o seguinte: eu tenho uma fé muito grande. Olha, Ronaldo, o que eu mais tenho nessa vida é fé. Mas aí é mesmo? Você tem fé? Nossa, eu tenho, pastor, tenho fé, e a minha fé é grande demais. Eu fico impressionado com gente que diz isso. Você tem mesmo toda essa fé? A sua fé é muito grande? Porque quando eu olho para mim, eu fico pensando e eu chego a uma conclusão. Eu tenho uma fé tão pequena, gente. A minha fé é tão pequena. O desenvolvimento da fé é um exercício. E foi Jesus que disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaríamos as montanhas. Foi Jesus que disse. Então, poxa vida, que tem gente que fala que tem uma fé grande. Poxa, Jesus disse que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaríamos as montanhas. Eu não consigo transportar a montanha, então imagina o tamanho da minha fé. Jesus está falando que se a fé é pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue fazer isso? Imagina então se tiver uma fé grande. Então, eu chego à conclusão de que a nossa fé ainda é pequena. Nós não temos toda essa fé como pensamos que temos. A nossa fé ainda é pequena. É pequena. Muitos apoiam a sua fé nos milagres que Deus pode fazer. Mas não é o milagre, presta atenção no que eu vou dizer. Não é o milagre que sustenta a fé de ninguém. Não é. O que sustenta a fé de uma pessoa é a sua experiência de intimidade. É a sua experiência e intimidade com Deus. É isso que sustenta a fé de uma pessoa. Não é milagre. Conheço muita gente que recebeu grandes milagres e que estão completamente afastados de Deus. Não é isso que sustenta a fé. O que sustenta a fé de uma pessoa é a sua experiência e a sua intimidade com Deus. Você é uma pessoa de experiências com Deus, de intimidade com Deus? Porque, gente, se milagre, veja o que eu vou dizer. Olha só. Se milagre sustentasse a fé, Israel teria chegado a Canaã maravilhado pelos feitos do Senhor no deserto. Quantas coisas que Deus fez no deserto? Quantos milagres eles viram? Eles viram os egípcios morrendo afogados. Eles viram comida cair do céu. Eles viram água brotar da pedra. Mas a Bíblia diz que eles duvidaram. E ainda quiseram matar Moisés. É isso, gente.
E no verso 9, Davi diz o seguinte, olha só no verso 9: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Davi tinha certeza do livramento e que seus inimigos seriam destruídos. Ele tinha esta convicção, ele tinha esta certeza. Sabe, gente, sabe quando é que ele recebeu isso? Esta convicção, esta certeza? Sabe quando é que ele recebeu isso? Foi lá no deserto. Então veja quanta coisa boa Deus faz quando nós somos conduzidos para lá, para o deserto. É no deserto que Deus vai reativar a nossa fé. E Davi começou a ter a certeza da vitória. E eu pergunto para você hoje, você tem certeza da sua vitória? Você tem certeza da sua vitória? Você tem certeza que, apesar de todos os inimigos que se levantam contra você, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Você tem essa convicção inabalável? Ou você tem medo daqueles que se levantam contra você? Hein? Aquele que confia no Senhor manterá sua vida em segurança e terá a certeza de que Deus lhe dará a vitória. E contra toda a maldade desse mundo, que você possa ter a fé reforçada, que você possa ter a confiança de Davi, e que você diga hoje no seu coração: eu tenho certeza do livramento de Deus, e o inimigo será destruído, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é socorro presente na hora da angústia. O deserto não te destruirá. Quem é maior? De quem você tem medo? Quem te ameaça? Tua vida não está nas mãos dos teus patrões. A tua vida não está nas mãos dos políticos. A tua vida não está nas mãos dos empresários. Não. Mas a tua vida está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Confie no Senhor. Então esta é a lição que podemos aprender. O deserto restaura a nossa fé. E a quinta lição que eu quero deixar para o teu coração. Você pode anotar? O deserto renova as nossas forças. Anote isso. O deserto renova as nossas forças. Anote isso. Gente, é lá no deserto que Davi recebeu força, convicção, recebeu motivação e vontade de voltar para Jerusalém. Foi lá no deserto. Veja, ele sai da sua cidade, ele sai de Jerusalém e vai para o deserto. Ele foge para o deserto. Mas é lá no deserto que ele recebeu força, convicção, motivação e vontade de voltar para a sua terra, para a sua cidade. O que você faria? O filho e o exército inimigo estavam lá, na cidade. E Davi estava acuado no deserto, sem água e sem provisões. Só na força e na coragem do Senhor ele poderia encarar aquela situação, gente. Só assim. Só na força do Senhor, só na coragem do Senhor que ele poderia enfrentar tudo aquilo. Ele não tinha mais nada. Estava sem sua terra, estava no meio de um deserto, sem mantimento, sem provisão, sem água, sem nada. Mas ele teve vontade de voltar.
E só na força e na coragem do Senhor ele poderia encarar mesmo aquela situação. E aí ele diz no versículo 11, olha só o que ele diz: mas o rei se alegrará em Deus, diz o texto, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, disse ele. Davi aqui estava dizendo: eu sou o rei e eu vou retomar o trono de Israel. Foi isso que ele disse. Em outras palavras, é isso. O rei se alegrará em Deus. Ele é o rei. Estava falando dele. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Então ele estava dizendo: eu sou o rei e eu vou voltar, eu vou retomar o trono de Israel. Gente, eu quero dizer para você uma coisa aqui. Deus pode restituir tudo o que você perdeu. Você crê nisso? Para isso, ele enche o seu coração de motivação e de esperança. Ele dá forças que nós não sabemos de onde vêm. É o Senhor que dá força para você. Você às vezes nem sabe de onde está vindo essa força. Às vezes a gente diz isso, né? Nossa, eu tive uma força. Depois que passa um problema, não é? A gente fala: nossa, naquele problema eu tive uma força que eu nem sei de onde surgiu. Não veio de mim. Já aconteceu isso com você? É o Senhor que fez isso. Ele dá forças que nós não sabemos de onde vem. É a força de Isaías 40. Anote, Isaías 40, que diz: e subirão com asas como águia, voarão, caminharão e não tropeçarão, correrão e não se cansarão. Essa força que Deus nos dá. Só o Senhor pode dar uma força dessas para mim e para você. Só Ele. Mesmo no deserto onde você se encontra, Ele vai com você. E então você sairá hoje daqui com as forças renovadas em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, deste encontro, desta live, com as forças renovadas em nome de Jesus. Você crê nisso? Então confie no Senhor, confie nele. Quando Davi decide voltar, o seu comandante vai na frente lutar contra o exército de Absalão. E Davi então diz aos soldados, ele diz o seguinte: olha, vocês vão atacar a milícia do meu filho, mas não façam nada com ele. Preservem o meu filho. Preservem o meu filho. Veja, o filho havia traído o pai, tomado o trono, roubado o coração do povo. Mas esse pai diz para o seu comandante: não façam mal a ele, não façam mal ao meu filho. Mas no meio da batalha, Absalão é morto. Ele morreu, Absalão. E um mensageiro correu até Davi, achando que lhe daria uma grande notícia, né? Dizendo: olha, Absalão é morto. Aquele que te traiu morreu. Achando que ia dar uma boa notícia para Davi. Mas sabe o que aconteceu? Naquele momento, Davi começou a chorar. Vânia Ferreira, obrigado pelo selinho da live, querida. Deus te abençoe. Gente, Davi começou a chorar com essa notícia. Ele não recebeu com alegria. Era o filho dele. Ah, mas o filho dele traiu. Sim, mas era o filho dele. Veja o que é o coração de um homem bom. Observe o coração de um homem bom. Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus se ele cometeu tantos erros, hein, gente? Por quê? Sabe por quê? Pela intencionalidade do seu coração. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus sabe quem tem intenção boa e coração sincero. E Deus sabe também quem maquina o mal contra os outros. Deus sabe. Porque a Bíblia diz que Ele sonda e conhece o coração. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus sonda o coração. Quem conhece o coração é o Senhor. E Deus sabia que Davi tinha um coração bom. Davi tinha um coração bom.
E aí Davi disse o seguinte: Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar. Olha o que ele disse. Quem me dera, Absalão, eu ter morrido no teu lugar. Gente, que atitude linda, apesar de todo o mal que aquele filho trouxe. Mas foi no deserto que Davi redescobre a sua vocação, retorna a Jerusalém e reconstrói o seu reino. Davi agora era um homem revitalizado. Pode ser que você hoje esteja passando um tremendo deserto, mas eu quero lhe dizer que é a tua chance, é a tua oportunidade de recuperar os teus votos com Deus, de ter sede dele e de experimentar a força que o Senhor vai te dar e a vitória que ele vai te conceder. Hoje é este dia, hoje você tem essa oportunidade. Eu quero concluir com vocês essa mensagem para nós orarmos. Tem gente que talvez tenha sido traída por uma pessoa muito amada, às vezes um filho, um amigo, um relacionamento que machucou sua vida e seu coração. Então, você pensa que essa pessoa foi responsável por você estar vivendo esse deserto. De repente você se encontra assim. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo. Ele quer te levar para lugares onde você possa ter mais intimidade com Ele. O deserto, amigos, é uma experiência, é uma das experiências mais profundas que uma pessoa pode viver. O deserto é terapêutico. O deserto é curador. Por isso Deus permitiu você entrar nesse deserto, assim como Ele permitiu Davi. Deus sabe qual é o deserto da tua vida. Deus sabe qual é o teu deserto. Deus sabe qual é a tua luta. Eu não tenho dúvida disso. E Deus quer que você entenda que, apesar do deserto que você está passando, Ele continua te amando. Ele quer se aproximar mais de você. Ele quer tratar a tua fé. Ele quer restaurar o teu compromisso. Ele quer renovar as tuas forças. E tenha certeza que Ele vai te dar a vitória. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que esta palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. 5 lições vimos hoje. 5 lições deste Salmo 63. 5 lições do deserto. Quais são? Primeira lição: o deserto nos aproxima de Deus. Segunda lição: o deserto nos lembra o que Deus já fez por nós. Terceira lição: o deserto trata com as nossas fraquezas. A quarta lição: o deserto restaura a nossa fé. E a quinta lição: o deserto renova as nossas forças. Que seja assim em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pela tua boa palavra. Te agradecer porque a tua palavra é viva, a tua palavra é como uma espada que penetra e faz algo extraordinário na nossa vida. Faz algo poderoso na nossa vida. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas lições que aprendemos diante deste Salmo 63. Obrigado porque o Senhor sempre tem falado conosco. O Senhor sempre tem derramado graça sobre a nossa vida. Nós somos tão imperfeitos. Ah, Senhor, quantas vezes nós entramos numa acomodação na vida cristã, num comodismo. E por vezes o Senhor permite os desertos da vida, que entremos nesses desertos, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer ter mais intimidade. O Senhor quer que nós entendamos isso. Oh Pai, o Senhor, que apesar dos desertos que enfrentamos, o Senhor continua nos amando. O Senhor quer se aproximar mais de nós. O Senhor quer tratar a nossa fé. O Senhor quer restaurar o nosso compromisso contigo. E o Senhor quer renovar as nossas forças. Oh Pai, que possamos entender estas verdades ditas hoje. Oh Pai, e que tenhamos a certeza de que o Senhor vai nos dar a vitória. De que muitas são as aflições do justo, mas
o Senhor nos livra de todas. Obrigado pela tua palavra, obrigado por estes desafios tão poderosos, preciosos. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus bom, que vai adiante de nós. Tu és o Deus que desembaraça todo o nosso caminho. O Senhor está conosco em todos os lugares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Já dizia o próprio Davi. Pai, esta é uma verdade, esta é uma certeza da tua presença constante conosco. O Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Que no deserto possamos aprender lições para a nossa vida. Lições preciosas, lições que vão produzir crescimento, produzir amadurecimento e vão glorificar o teu nome. Em nome de Jesus eu oro e peço a tua bênção sobre os meus irmãos, os de perto, os de longe, onde eles estiverem, no carro, no trabalho, em casa, na rua, onde eles estiverem agora, que a tua bênção se manifeste sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles sejam ministrados por ti, sejam tocados onde eles estiverem, tocados pela tua presença restauradora, e que haja um renovo nesta manhã sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu oro e desde já te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.